Oi, Júlia, A bom Julinha. dia. Bom dia, Ju. Está se conectando ainda o áudio. Bom dia, tudo bom, Júlia? Tudo bem, você? Seja bem-vinda. Professor. Tudo bem. Obrigada. Que bom. Agora vamos iniciar. Já estou botando para gravar aqui, porque sempre tem alguém que às vezes quer rever, né? Enfim. Então, vamos começar com o pé direito, né? Eu sou o professor Jonathan Tarouco. Apesar do jeito não é louco, apesar da voz não é rouco, é tarouco mesmo, né? Então, a gente vai se encontrar, né, nesse final de semestre para vocês, né? Final de um grande ciclo, né, que vocês passaram. Sim. Né? São 5 anos e eu sempre brinco assim que eu fico na melhor fase do curso, né? É como se a gente estivesse na final de um campeonato, né? Nós estamos no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, já estamos ganhando de 2-0, né? Só falta finalizar esse mês, né? Então é uma sensação muito boa, né? E eu sempre digo assim que tem coisas que demoram um tempo, né, para a gente ligar. E quando a gente começa a estudar, eu gosto de fazer uma analogia com quebra-cabeça, né? A gente aprende tudo fragmentado, então é como se fossem peças, né? E ao longo do nosso curso a gente vai fazendo essas conexões, a gente vai unindo uma pecinha na outra, a gente começa a correlacionar a fisiopatologia com a técnica, daqui a pouco a gente já começa a ver a anatomia com a anatomia radiológica, e a gente já mistura com a fisiopatologia e a gente entende, né? Então é gostoso que ao longo do nosso curso a gente vai fazendo conexões. E o estágio, eu acho que ela é a parte fundamental nesse processo assim de construção do conhecimento, né? Então, assim, a gente montou um cronograma, eu e a professora Renata, vocês receberam um cronograma ali, né? Fez o grupo. E sim, ali vai ser o nosso meio de comunicação. Eu estava conversando no início com a Grace, explicando o seguinte. Vocês viram que a gente vai retomar as atividades práticas, né? Então, acreditamos que a partir da próxima segunda-feira, a gente vai se encontrar presencialmente. Eu não sei como que vai ficar a organização do grupo, como que vai ser, se vocês vão continuar conosco, se vocês vão voltar para a fase 2, né? Vocês iniciaram com a professora Cadine, isso? Isso. Então, o segundo rodízio foi com a Carol, correto? Foi com o Júlio. Com o Júlio, talvez vocês vão voltar para o Júlio para fazer a parte prática, né? E aí a gente vai seguindo o ciclo. Eu não sei ainda direito como que vai ser isso, tá? Porque agora às 10 horas da manhã, os professores da Casa de Pneu, a gente vai fazer um alinhamento e a 1 hora a gente tem uma reunião oficial com a coordenação pedagógica, com a coordenação da fisioterapia, para poder alinhar. Vocês vão estar recebendo um e-mail entre hoje e amanhã, acredito, explicando como que vai ser essa retomada, tá? E a gente vai se encontrar na quarta-feira, então acredito que até quarta-feira eu já vou saber direitinho como que vai acontecer, né, os nossos próximos encontros, se vai ser conosco ou se vai ser com o professor Júlio. Mas, de qualquer forma, vocês não vão sair perdendo e a gente vai se reencontrar, né? Então, como eu já tinha marcado com vocês e eu acabei recebendo o e-mail da coordenação 1 hora e meia depois de eu ter criado o grupo, já ter mandado o convite para vocês. Eu não vou cancelar, né? Já fiz o convite. Eu acho que é legal até para a gente poder bater um papo, já conversar, né? E como o nosso tema de hoje é terapia intensiva, né? Então eu vou fazer um remember, e esse remember até vai ser legal, porque vai ser um aquecimento aí para a nossa parte prática, tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para a gente conversar um pouquinho sobre terapia intensiva, a gente rever algumas coisas, tudo bem? Todo mundo está conseguindo ver a tela? Sim. Ótimo. Sim, professor. Então, assim, o objetivo, né, eu sempre digo assim, da unidade de terapia intensiva, quando a gente inicia um estágio, é tudo novo, né, gente? Porque até então, quando a gente está cursando fisioterapia, as pessoas imaginam que a função de fisioterapeuta é massagem, que o nosso trabalho é na clínica,
né? E quando a gente fala que o fisioterapeuta está no ambiente hospitalar, para algumas pessoas causa espanto. O fisioterapeuta acho que nunca é foi... surpresa. É surpresa, né? Ainda é. E é uma coisa ruim, né? Essa situação do Covid, essa pandemia, mas a nível profissional, eu acho que o fisioterapeuta nunca foi tão bem quisto dentro, né, de um grupo, né, de uma equipe multidisciplinar, né? Então, hoje a gente vê diariamente aí matérias, né, onde o fisioterapeuta, né, está inserido dentro da unidade de terapia intensiva, e o fisioterapeuta é um desses profissionais da equipe multidisciplinar com uma função muito importante, né, principalmente nessa questão do cuidado intensivo, na programação da ventilação mecânica, na ajuda, né, que ele dá direta ali para o médico intensivista, na intubação, na extubação, enfim, né, o nosso trabalho ele é muito importante. E quando a gente fala em unidade de terapia intensiva, para quem não é da área da saúde, é algo que assusta muito essas 3 letrinhas, né? Porque quando uma pessoa escuta, né? O fulano foi para UTI. Qual é a sensação que vem, né? Qual é que é a primeira impressão que a grande maioria das pessoas tem, né? Esse paciente aí, ele vai ter um desfecho ruim, né? No português mais claro, fudeu, né? Vai morrer, né? É o que a grande maioria das pessoas pensa, né? Pensou em UTI, as pessoas associam isso à morte. E a gente que é da terapia intensiva, a gente que está entrando nesse universo novo aí, que vocês até já estudaram com a professora Michele, com a professora Renata, com a professora Carol, a unidade de terapia intensiva, ele é um centro no qual vai dar um cuidado especializado num período de 24 horas para aquele paciente, né? Então, ali o paciente, ele é monitorizado de forma constante, né? E quando a gente para pensar, a unidade de terapia intensiva, ela não tem um intuito de morte, mas sim de vida, né? De dar uma sobrevida para esse paciente, né? E aí eu pergunto para vocês, quais são os pacientes que a gente vai encontrar ali na unidade de terapia intensiva? Tem pacientes que tiveram AVC, pacientes com traumatismo craniano, pacientes com complicações pulmonares, cardíacos. Perfeito, isso. Até queimados também. Ótimo, é isso aí mesmo. Então a gente vai ter pacientes aí com diferentes etiologias, né? Diferentes causas levaram aquele paciente a ter um cuidado intensivo, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que esses pacientes, eles são classificados ou de acordo com sistemas, como vocês estão falando, né? Então, é um grupo da UTI dos cardíacos, por exemplo. Na unidade de terapia intensiva lá do Hospital de Caridade, a gente tem a Unicor. Então, a Unicor, ela é composta 90% de pacientes que têm algum problema cardíaco, né? São os cardiopatas pré- e pós-operatório, paciente que infartou, que teve uma arritmia, que fez um CAC, foi submetido a angioplastia, fez uma cirurgia a céu aberto, né? 10% ali, 15% da unidade são pacientes de cirurgias, né? Grandes cirurgias. Então, paciente fez cirurgia abdominal, paciente, às vezes, que a gente tem uma unidade ali que a gente chama de unidade torácica, né? Tem 2 leitos ali que são para pacientes que foram alvejados, por exemplo, por um projétil, né? Tomou um tiro, sofreu uma lesão perfuro-cortante, né? Um acidente automobilístico, um trauma, né? Então, a Unicor, ela é mais ou menos isso. E na UTI geral, da mesma forma que vocês comentaram, a gente vai ter sim esse paciente neurológico, paciente muitas vezes que tem um teto terapêutico, né, como vocês falaram, paciente de cuidado paliativo, que é de difícil manejo às vezes na ala, não é o paciente que de primeira escolha é UTI, né, até porque ele não tem um desfecho, um prognóstico positivo, mas devido à dificuldade do manejo na ala, às vezes que leva esse paciente para UTI, para ter um controle da dor, para fazer uma analgesia, até mesmo para fazer uma sedação, né, gente? Então, uma das coisas que o fisioterapeuta intensivista vai se deparar e que, independente da fisiopatologia do paciente, a gente vai observar é que esse paciente ele está sendo monitorizado por uma equipe multidisciplinar, né?
E essa equipe multidisciplinar, ela é composta por médico, por enfermeiro, por fisioterapeuta, pelos técnicos de enfermagem, pelo psicólogo, fonoaudiólogo, a gente tem também farmacêutico clínico, então é uma equipe bem grande ainda. Né? E esse paciente, normalmente esse paciente ele está fazendo uso de algum tipo de medicação, né? Normalmente esse paciente ele está sedado, né? Ele faz uso de droga vasoativa, então é aquele paciente que às vezes está passando por uma sedação justamente para ele ficar mais tranquilo na ventilação mecânica. São pacientes que estão recebendo essas drogas através de algum tipo de acesso venoso, ou central ou periférico, ou seja, esse catéter está conectado a um vaso calibroso sanguíneo ou numa artéria, né? São pacientes que às vezes vão necessitar de algum tipo de dreno, né? Ou um dreno de tórax, ou um dreno de alívio, uma sonda vesical, né? Às vezes uma sonda nasointeral, uma sonda nasogástrica para ajudar na alimentação, né? Se o paciente está recebendo algum tipo de suporte ventilatório, ou através de uma máscara, ou às vezes esse paciente foi entubado, né? Então, esse paciente, às vezes, vocês vão chegar no plantão, ele já está tanto tempo ali na UTI geral, paciente neurológico, que a gente não conseguiu fazer um desmame da ventilação, então é aquele paciente que a gente vai observar que ele tem uma tráqueo, né? Tem uma TQT, então é um paciente que de alguma forma está recebendo algum suporte ventilatório ou respiratório, né? E esse paciente aí, ele está sendo monitorizado 24 horas, então é aquele paciente que está fazendo uma série de exames ali de rotina, exames de imagem, está fazendo ali análise laboratorial, então exame de sangue, série vermelha, série branca, né? Que eu vou explicar mais para frente o que é cada um deles. Tudo bem? Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, né? Aí o tempo que eu era magrinho e cabeludo, né, gente? Agora eu tô gordinho e careca, né? Então, hoje, a UTI, né, o ambiente hospitalar é um ambiente de vida, né? Então, assim, eu tô aqui com uma família, né? Essa é uma paciente oncológica, uma paciente que trata há mais de 15 anos, né, um câncer, e ela tá aí feliz da vida, rindo, né? Então, a gente pode, sim, às vezes, tratar com amor, com carinho, com, né, um conhecimento científico, mas sem deixar de ter esse cuidado, esse olhar humanizado, né? Então, mesmo a gente sabendo que essa pessoa ela tem uma doença que é grave, uma doença que é crônica, que ela é progressiva, a gente pode estar paliando isso, né? E parte desse atendimento pode fazer a diferença aí na vida desse paciente, né? Então, eu sempre digo que mais do que o exercício em si, mais do que uma técnica, né? Eu acho que esse olhar humanizado que o fisioterapeuta tem, né? E que a gente num todo, a gente trabalha isso ao longo da nossa formação, ele é muito importante, né? Se a gente parar para analisar, né? Essa semana teve uma reportagem muito bacana, estava falando justamente sobre esse olhar, né? Antigamente nós tínhamos um modelo que é biomédico, né? Ou seja, todas as decisões, ela estava centralizada no médico, né? Hoje a gente tem um modelo biopsicossocial. O que é isso? A Grace deve estar se perguntando, né? Eu acho que, né, Grace? Estou olhando aqui a Grace está séria, né? Aí a Grace deve estar falando, meu Deus, o que o Jonathan está falando? Esse modelo biopsicossocial é um modelo que ele não está mais centralizado no médico. Né? Hoje a gente tem especialistas em diferentes áreas, nós somos uma equipe multidisciplinar e a gente consegue enxergar necessidades diferentes para esse cliente, até mesmo para a família desse cliente. Né? E aí vocês estão olhando essa imagem aqui, o que a Florence tem a ver com o UTI, o que é da física, não é da enfermagem, é que na realidade a Florence Nightingale, né, ela é muito importante para a gente da terapia intensiva. Por quê? Porque ela foi a primeira enfermeira a entender que o paciente ele tem que ser classificado. Então, ela, teoricamente, foi a primeira pessoa dentro da área da saúde que separou, classificou os doentes, né? Aquele doente que ele é grave, aquele doente que precisa de uma assistência de urgência, precisa de uma assistência de emergência. Então, ela foi a precursora disso. Quando a gente olha os colegas da enfermagem, a gente olha o jaleco da enfermagem, vocês já notaram que tem uma lamparina? Que o símbolo do Corém é uma lamparina do Conselho Federal, do Conselho Regional?
Porque a Florence, ela ia paciente por paciente visitar, avaliar. Oscilou a internet. Ela ia paciente por paciente avaliar, então ela era conhecida como a dama da lamparina, né? E com o passar do tempo, outras pessoas contribuíram, né, para a gente poder evoluir. Então, quando a gente fala aí em UTI, quando a gente fala em unidade de terapia intensiva, em atendimento de urgência e emergência, né? O Peter Safra, ele foi um médico, gente, que foi muito importante para tudo isso acontecer. Ele foi responsável pela melhora dos equipamentos de ventilação mecânica, ele foi a pessoa que implementou o ABC, ele foi a pessoa que iniciou a questão do RCP, a padronização, né, desse ABC primário. Hoje a gente sabe que tem até mais letras aí, né, mas ele iniciou com ABC. Ele que começou a desenhar os projetos, né, de como a gente monta, né, uma unidade de terapia intensiva. Se a gente parar para analisar, quando a gente vê aí os jornais, né, que fazem aquelas tomadas das UTIs, a gente percebe que as UTIs mais antigas têm aquele modelo da enfermaria no centro, né? E aí todos os pacientes na periferia, muitos separados por biombo só, né? E hoje a gente tem as UTIs mais modernas, que a gente continua tendo ali a unidade de enfermagem no centro, só que agora os pacientes separados por box, né? Com essa visão mais humana, né? Então aqui eu tenho um paralelo, né? Aqui, como era antigamente, né, uma ventilação mecânica, e como que é a ventilação mecânica hoje, né, como que eram as pessoas que cuidavam desses pacientes aí de cuidado, né, e como que são hoje, né, os profissionais que atendem, os colegas que se formaram no último semestre, né. Então, a gente tem dois cenários bem distintos, concordam comigo? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Sim. Então, quando a gente vê no primeiro dia de estágio, né, um paciente assim, seja ele na unidade de terapia intensiva ou também no pronto atendimento, é algo que, para o residente, para o staff, para o estagiário de fisioterapia, assusta, né? Porque normalmente o fisioterapeuta ele está muito associado aí à reabilitação, mas aquele paciente que está ativo, né? Não sei qual é a área de interesse de cada um de vocês. Eu, quando estava na graduação, eu não tinha dúvida, porque eu gostava de tudo na fisioterapia. Eu gostava de ortopedia, eu gostava da desportiva, eu gostava da onco, eu gostava da pneumo, eu gostava da pediatria. Então, assim, quando eu vi a primeira vez um paciente politraumatizado, com necessidade de uma via artificial, né, para poder se manter vivo, foi algo que no primeiro momento me chocou, né? Porque normalmente a gente vê o paciente com uma certa dificuldade, mas a gente ali, né, interagindo com ele. Quando a gente está no ambiente hospitalar, a gente vê esse paciente necessitando não só de uma ventilação mecânica, mas ele está sendo monitorizado. Às vezes esse paciente ele tem ferida operatória, às vezes essa ferida operatória ela é sangrante, né? E isso faz com que surjam aí algumas dúvidas em relação a isso. Deixa eu só ir passando, porque eu vou falando e eu vou esquecendo de passar com o dedo aqui o monitor. Deixa eu só trocar aqui o slide aqui. Eu queria só mostrar aquela fotinho para vocês. Eu vou compartilhar novamente a página aqui com o nosso slide do dia. Aqui, primeiro dia de estágio. Show de bola. Deixa eu só colocar aqui a apresentação atual. Então, gente, imaginem que hoje, né, nosso primeiro dia de estágio, né, a gente ainda não conhece o paciente, né? Vamos começar com o pé direito, né? Então, um bom dia, fisioterapeutas de plantão. Então, tá ali a minha mão, né, fazendo um hang loose ali, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo todo, que o papel do fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar ele é fundamental. Não existe uma UTI sem fisioterapeuta, até porque quem é responsável por toda a programação, né, da ventilação mecânica é o fisioterapeuta, que é o profissional de primeira escolha, e depois o médico intensivista, né? Então, quando a gente fala em manejo de via aérea artificial, o fisioterapeuta ele é o perito nisso, né? Então,
Nesse primeiro dia de estágio, se a gente estivesse ali, eu ia falar sobre a postura de fisioterapeuta, né? Então, primeira coisa, gente, a gente tem que ter tranquilidade, né? Porque a gente está num ambiente em que o paciente ele é muito instável, o paciente que ele está, às vezes, no período da manhã super bem, talvez no período da tarde ele já não vai estar tão legal e à noite ele pode ter uma piora ou vice-versa. Então, a rotina ela muda constantemente, né? Fisioterapeuta, principalmente as meninas, né? Quando a gente entra na unidade de terapia intensiva, eu adoro ver as meninas maquiadas, eu adoro ver as meninas com acessórios, mas dentro da unidade de terapia intensiva, os acessórios, né, os adornos, anéis, correntes, né, colares, a gente não pode utilizar, porque a gente pode estar carreando aí micro-organismos para dentro da unidade e até mesmo a gente levando de dentro da unidade para a nossa casa. Outra dica, né? A roupa que a gente utiliza dentro desse ambiente hospitalar não é a mesma que a gente vai utilizar para pegar o nosso ônibus, para entrar no nosso carro, para entrar no Uber. Então, quando a gente chega ali, a gente troca toda a roupa. Vocês viram que ali a turma estava todo mundo ali com um pijama azul, né? Então, quem está lá na Unicor vai usar o pijama azul. Quem está na UTI geral usa o pijama verde, porque na época o diretor da cardiologia era havaiano e a diretora da geral era figueirense. Então ficou instituída essas duas cores para não dar briga, né? Então a gente tem as duas cores ali e tem essa função muito importante, né? Então, como eu falei para vocês ali, uma outra coisa muito importante, isso em qualquer campo de estágio, seja com o professor Júlio, com a professora Cadine, comigo, enfim, a área às vezes que vocês queiram atuar. Gente, se a gente conhece o nosso paciente, a gente entende a fisiopatologia, o que aquele paciente está sofrendo, a nossa conduta terapêutica ela praticamente cai no nosso colo. Vocês concordam comigo? Porque no momento em que eu entendo quem é o meu cliente, eu entendo todo o processo dele de saúde e de doença, fica muito mais fácil a gente tratar. Por que eu digo isso? Às vezes, o insucesso da terapêutica não está no procedimento que tu fez errado. Porque nessa altura do campeonato, nenhuma de vocês vai fazer um procedimento errado. Vocês sabem todas as técnicas de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Agora, o erro está em não saber o que o paciente tem, ou os detalhes do plantão. Porque, por exemplo, se vocês tiveram um paciente, né, que acabou de chegar do pronto atendimento, chegou lá no PA, né? Dispneico, falta de ar, sonolento, médico que estava ali era um staff, não tinha muita experiência, já olha, vamos passar para a UTI, tem vaga, vamos levar lá que a Bruna Silveira vai resolver. Ela é a nossa fisioterapeuta de plantão, a Grace ainda não chegou aqui no PA, porque ela está atendendo outro paciente na ala, vou mandar ela para a Bruna. Chegou lá, a Bruna não lê o prontuário, não sabe se é homem, se é mulher, aí o que ela vai fazer? Ah, seu fulano, cheira a flor e sopra a vela. Como esse paciente está todo dispineico, né? A saturação está lá embaixo. É óbvio que eu estou brincando, a Bruna não vai fazer. A primeira coisa que a Bruna vai fazer, antes de fazer o exame físico, é olhar o sistema TASI. O sistema TASI, gente, ele é o nosso prontuário virtual. Nesse prontuário virtual, a gente vai entender toda a história clínica do paciente, a gente vai ver a fisiopatologia, o porquê que ele internou. O sistema TASI permite que a gente consiga ver se esse paciente já foi internado outras vezes. Por exemplo, às vezes esse paciente que está chegando para a Bruna é um paciente DPOC, ele nos visita a cada 6 meses. Então, a gente já tem aí uma relação de 6 anos. E o sistema TASI é um sistema interligado. Então, por exemplo, esse paciente ele veio lá de São Paulo e existe uma chave que eu consigo pedir essa chave e visitar ele lá no outro hospital. Vamos imaginar que ele veio lá do... Vou inventar o nome de um hospital, tá? O Hospital Ernesto Dornelles. Eu consigo, através do sistema TASI, ver toda a história dele de 20 anos atrás, que ele morava lá em São Paulo, ele tinha os atendimentos de clínica lá, enfim.
Eu estou vendo a necessidade dele, já descobri que ele é DPOC, já vi que ele é um paciente que ele é tabagista, o pior tipo de DPOC é o sem vergonha, cara de pau, né, que é DPOC, continua ainda fumando narguilé, continua fumando seu cigarrinho, né, então é aquele paciente que vai descompensar. A gente vai verificar os exames complementares, né, raio-x, tomografia, ressonância magnética, eu vou dar uma aula só sobre anatomia radiológica, vou ensinar vários detalhes para vocês, né? Mas é importante eu observar os exames complementares. Por quê? Se eu entendo bem a imagem, já fica muito mais fácil de eu saber se eu preciso ventilar ou não esse paciente. Então, por exemplo, se eu olho um raio-x, vamos pensar no exame básico, raio-x de tórax, eu vejo o pulmão, ele tem que aparecer radiopaco ou radiotransparente? Radiotransparente. Tem que aparecer rádio transparente, radiolúcido, né? Tem que aparecer sempre escuro, porque o pulmão ele é um órgão sacular, ele tem ar dentro. Então, ar em órgãos como o pulmão, isso é muito bom. Se ele aparecer com tons de cinza, ele aparecer radiopaco, é sinal que tem alguma substância ali. Ou tem sangue, ou tem secreção, alguma coisa tem ali. Isso não é muito bom. A gente vai correlacionar o exame, ele é feito diariamente, às vezes até 2 vezes por dia, o raio-x de tórax, tá? Dependendo da estratégia de ventilação mecânica que a gente faz. A gente tem aí, falta 1 minutinho para cair, tá? Quando cair, todo mundo se loga novamente, tá bom? A gente